Amado irmão, amada irmã, uma alegria muito grande iniciar esse congresso virtual, falando desse tema tão próprio para os nossos dias de hoje, diante de tantas batalhas que estamos enfrentando. Na cruz de Cristo somos curados. Quero trabalhar sobre esse tema nas últimas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, mas também a partir do texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24. Mas juntos nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, alma da minha alma, eu te adoro. Espírito Santo, vida da minha vida, eu te amo. Espírito Santo, quero me consagrar a Ti, quero consagrar cada um daqueles filhos e filhas que participam deste congresso virtual junto conosco. Os pregadores, os sacerdotes que estarão conosco, as pessoas que vão ter acesso a essas palavras de autoridade, de poder, de graça, de cura e de milagre. Aqueles que se abastecerão e se formarão com cada ensino que aqui for ministrado. Espírito Santo, faz-nos fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da nossa vida. E da nossa parte, ó Espírito Santo, queremos ser fiel, mas também queremos anunciar, comunicar, ensinar as pessoas a te amar, a te adorar, a te buscar. Todos os homens e mulheres da face da terra, sem exceção de nenhum, queremos ser possuídos por Ti, Espírito Santo. Nossa alma anseia por Ti, o mundo anseia por Ti. Vem, Espírito Santo, aviva as nossas almas, abrasa os nossos corações. Toca sobre esse filho, sobre essa filha que vai ouvir esse ensino. Derrama sobre ele a graça, a bênção de cura, de milagre, de transformação. Eis a cruz de Cristo. Fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá. Meu amado, olha o que diz o texto para nós. Os judeus pedem milagres, reclamam a sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus ou gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a fraqueza dos homens, do que tudo aquilo que eles pedem. E diz a palavra, olha, presta atenção, Deus é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza dos homens. É na cruz de Cristo que nós encontramos a força. Muitas pessoas rejeitam a cruz, muitas pessoas se afastam da cruz, muitas pessoas renegam até mesmo a cruz e fazem dela momentos de tormento, momentos de até se afastar de Deus. Mas nós devemos ter a capacidade de entendimento, de saber que jamais Jesus teria passado pela cruz se ela não fosse para nós modelo de salvação. Jesus se faz modelo dos que sofrem. Portanto, o meu e o teu sofrimento precisa ser associado ao sofrimento de Cristo na cruz. E aí nós encontramos a libertação. Olhando para o mistério da cruz, é que encontramos força para aceitar a nossa cruz. E se nós olharmos as palavras de alguns santos, Santo Padre Pio vai nos dizer assim: há dois tipos de cruz, uma salvadora, outra não serve para nada. Uma redentora, outra escravizadora. E aí nós precisamos nos perguntar: que tipo de cruz nós estamos vivendo? A cruz salvadora, a cruz redentora, ou a cruz que escraviza, a cruz que me leva à perdição? E qual é a cruz que me leva à perdição? É a cruz que eu crio, é aquela cruz que eu fico me autoflagelando, que eu fico me autocondenando, que eu não aceito
passar pelo sofrimento, que eu não aceito as provações, que eu não aceito as ações que o mundo vai estabelecendo no meu dia a dia. Essa cruz não tem valor nenhum, aquela cruz que eu fico me fazendo de vítima, aquela cruz que eu fico achando que todo mundo é culpado, que todo mundo faz as coisas errado, que todo mundo faz as coisas desse jeito e eu também vou fazer assim, que ninguém vai à igreja, eu também não vou à igreja. Essa cruz não tem valor algum, mas a cruz redentora, a cruz salvadora, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós abraçamos a cruz de Cristo, a nossa cruz desaparece. A cruz que nós criamos no nosso dia a dia desaparece, porque o nosso sofrimento vira nada diante do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha as palavras, as últimas palavras que Jesus vai dirigir no caminho do Calvário. São 7 vezes que Jesus vai pronunciar a palavra no caminho do Calvário. A primeira, Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu tenho perdoado as pessoas. Eu tenho concedido perdão a todos aqueles que de uma maneira ou de outra me ofenderam. Eu tenho concedido perdão às pessoas da minha casa. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. É na medida que eu perdoo, essa primeira palavra de Jesus no caminho doloroso do Calvário, me ensina a perdoar a todos, indistintamente. Sabendo que é na medida que eu dou o perdão, que eu receberei o perdão de Deus. Quanto mais eu perdoar, muito mais eu serei perdoado. A segunda palavra de Jesus no caminho da cruz que nos mostra esse caminho de dor e de sofrimento está em Lucas 23, 43. Diz assim a palavra: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O bom ladrão, se assim podemos chamar, ou aquele homem que cometeu o pecado a vida inteira, mas reconheceu Jesus. Enquanto o mau ladrão, o pecador que não se arrependeu, não conseguiu olhar na cruz e ver Jesus, este, o bom ladrão, Santo Dimas, ele viu Jesus. Ele enxergou Jesus na cruz. E disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E veja, ao reconhecer Deus na cruz, ele ganhou o direito de ser o primeiro cidadão do céu. O primeiro a entrar no céu, antes que São José, antes que Moisés, que Abraão, que Elias, que Sara, que Judite, que Davi, que Saul. Ele foi o primeiro a entrar no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós rezamos isso no nosso credo. Ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Mas Santo Dimas entrou no 1º dia no paraíso. Ele rasgou a porta de entrada do céu, inaugurou o céu para que eu e você possamos assumir a nossa cruz e na cruz reconhecer Jesus e adentrar também no céu. A terceira palavra de Jesus, João capítulo 19, versículo 26. Mulher, eis aí teu filho. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Essa palavra de Jesus, ela é muito importante. Eu sou o João. Você, filha, é a Joana de Deus. Somos nós que temos que levar Maria para casa. Somos nós que temos que aceitar Maria como mãe. Maria nos ajudará a carregar a nossa cruz. Maria nos ajudará a enxergar Jesus. Não há Jesus sem Maria e não há Maria sem Jesus. Essa terceira palavra de Jesus, mulher, eis aí teu filho. Melhor, essa é a quarta palavra, porque a terceira sim, essa palavra nos faz ver essa graça potente de Deus, que nos faz adentrar também no mistério de salvação. A quarta palavra de Jesus, Mateus capítulo 27, versículo 46. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus também se sentiu abandonado. Agora eu quero falar com você que se sente abandonado. Volta a olhar para Deus. Você que se sente sozinho, você que se sente sem forças,
Volta a olhar para Deus. Deus quer te dar a salvação. Se Jesus, como Deus, se sentiu abandonado, quem somos nós para muitas vezes não nos sentirmos sem força, não nos sentirmos fracassados? Mas quando voltamos a olhar para Deus, nós vemos que Deus não nos abandona, mas que espera o nosso grito: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E Ele imediatamente voltar-se-á para nós. E Jesus vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja, Jesus vai entregar-se inteiramente, porque Ele sabe que do Pai vem a salvação. E depois, em seguida, Ele vai dizer em João, capítulo 19, versículo 28, tenho sede. É na cruz que nós somos saciados de toda a sede, mas quando na cruz olhamos e reconhecemos Jesus como nosso Salvador, quando na cruz temos a coragem de dizer esta sexta palavra que Jesus disse no caminho do Calvário, João capítulo 19, versículo 30, tudo está consumado. Entregar a Deus, viver o martírio. Martírio, semente de santidade. Sangue de mártires, adubo para florescer santidade. Graça salvadora para a humanidade. Tudo está consumado. E a última palavra de Jesus em Lucas 23, 46, que já citamos: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregue a tua vida para Jesus agora. Entregue tudo o que você tem, tudo o que você é para Cristo, pois a cruz, nós encontramos nela a graça do Cristo Salvador, a redenção, a restauração. Nos unimos ao projeto de salvação de Deus. Vemos o fim de toda a miséria. A cruz não é o fim, a cruz é o começo da redenção, da glória de Deus, do milagre de Deus na nossa vida. Mas é também o fim do pecado, da opressão, do vício, quando eu reconheço Jesus. Nós precisamos entender que a cruz, ela tem 4 partes, uma apontada para o céu, ela nos leva para o céu. Essa parte está dizendo, a cruz nos leva para o céu. Depois os braços estendidos, à direita e à esquerda, ela nos leva a fazer comunhão com os irmãos. E a parte maior da cruz, apontando para a terra, para dizer para cada um de nós que nós teremos cruz sim, mas aqui na terra, aqui, não no céu. E quem carrega a sua cruz aqui, certamente vai ter a vida eterna, vai ter a glória eterna, vai ter a graça. Na cruz nós aprendemos a obediência. E o que é a obediência? É o relacionamento com Deus. Nós aprendemos a nos relacionar com Deus. Jesus é esse modelo. O crucificado é esse modelo. Aprende a se relacionar, a obedecer a Deus. Na cruz nós encontramos a pobreza, na cruz nós mostramos a nossa miséria, na cruz nós mostramos a nossa fraqueza, mas nós também aprendemos na fraqueza a sermos dependentes de Deus e dos irmãos, a nos relacionarmos, a vivermos comunidade, a sabermos que sozinhos não somos nada. O que leva muitas pessoas ao suicídio é a falta de convivência. O que leva as pessoas à depressão é a falta de diálogo, é a falta de vida social e comunitária. Depois na cruz, nós aprendemos a castidade, o relacionamento conosco mesmo, a nos libertar de tudo que nos tira de Deus e a viver a pureza conosco, a cuidar do nosso corpo, sabendo que Ele é templo vivo do Espírito Santo. E na cruz nós aprendemos também a caridade. Jesus vai usar de extrema, de máxima caridade com a humanidade. Vai derramar o seu sangue
para entregar a sua vida, para nos resgatar das garras de Satanás. Isso é uma graça muito grande. E se nós olharmos para o ser humano, ele tem um formato de cruz. E o que a cruz nos ensina? Nos ensina o ápice do Evangelho. Aqui eu quero encerrar para nós orarmos e cantar e proclamar a vitória de Deus na tua vida. Na cruz nós vemos a primeira parte apontando para o alto: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. As 4 partes da cruz nos ensinam a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vejam, esse mistério de salvação, esse mistério de graça, Deus deixou para mim e para você, para que nós possamos encontrar a graça de Deus. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, no dia 14 de setembro de 2008, na festa da exaltação da Santa Cruz, ele celebrou a Santa Missa em Lourdes, na França, onde Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette. Durante a sua homilia, o Santo Padre, o Papa, disse algumas coisas que eu queria passar para você. O sucessor de Pedro fez referência ao mistério de Cristo crucificado, e ele diz: eis a seguir alguns trechos que eu tirei dessa homilia, para que eu e você possamos entender o valor da cruz. Levantando os olhos para o crucificado, adoramos aquele que veio para assumir sobre si o pecado do mundo e dar-nos a vida eterna. Santo Padre o Papa diz mais: e a igreja convida-nos a erguer com ousadia esta cruz gloriosa, a fim de que o mundo possa ver até onde chegou o amor do crucificado pelos homens, por todos os homens. E diz mais: a mesma convida-nos a dar graças a Deus, porque de uma árvore que trouxe a morte surgiu novamente a vida, e é para este madeiro que Jesus nos revela a sua soberania, a sua majestade, nos revela que Ele é exaltado na glória. Sim, vinde, adoremos, adoremos. No meio de nós, diz o Santo Padre o Papa, encontra-se aquele que nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós, aquele que nos convida e convida todo ser humano a aproximar-se dele com confiança. A igreja recebeu a missão, diz o Santo Padre o Papa, de mostrar a todos este rosto de um Deus que ama, manifestado em Jesus Cristo. Saberemos nos entender que o crucificado do Gólgota, a nossa dignidade de filho de Deus, ofuscada pelo pecado, nos foi restituída, diz o Santo Padre o Papa. Voltemos o nosso olhar para Cristo. É Ele que nos fará livres para o amor, como Ele nos ama e nos quer levar a construir um mundo reconciliado, pois nesta cruz Jesus tomou sobre si o peso de todos os nossos sofrimentos e a injustiça de toda a nossa humanidade. Veja, é na cruz que nós encontramos essa graça. E o Santo Padre o Papa traz essas palavras como um grande consolo, ali no santuário da Mãe Nossa Senhora de Lourdes. Eu quero pedir você, canta conosco esse canto agora. E recebe a graça aí na tua vida, na tua casa, na tua família. Coloque-se aos pés da cruz de Cristo agora. Coloque todos os teus impossíveis aos pés da cruz de Cristo. Ser lavado no teu sangue. Deixe o sangue de Jesus lavar e purificar você. Ver sair das tuas chagas. Sinta gotejando o sangue. Sangue redentor. Sangue libertador, sangue que cura as tuas feridas. Sangue que restaura a tua alma. Curar-me. Entregue os teus impossíveis para Deus agora. Teu sangue cura. Sinta a raiz do câncer secando. Sinta aquela opressão desaparecendo. Sinta Deus ressuscitando a esperança em você. O sangue de Jesus é remédio do corpo, é remédio da alma. Os maiores milagres acontecem na Santa Eucaristia. Teu sangue. O milagre dos milagres é a própria transubstanciação, o pão que se torna corpo
carne viva de Jesus, o vinho que se torna sangue, remédio de salvação. Receba essa graça agora. Ora catarassara iria labalalania lalania lalania era lalania lalania. Eis a cruz de Cristo. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que esse ensino te leve a ter uma experiência viva do amor de Deus e que Deus te conceda a graça, a cura, o milagre. 3 coisas quero partilhar, encerrando esse nosso momento. Eu vi a Deus quebrando muitas cadeias de opressão, de pânico, de suicídio, de morte que estava sobre a vida de muitas pessoas. Passe esse ensino para outras pessoas, porque você vai ver pessoas da sua casa que sofriam de pânico, de depressão há muito tempo e elas serão curadas. Eu via também o Senhor curando muitos homens do vício do adultério. Se você conhece alguém que vive uma vida de pecado, que vive uma vida de escravidão da carne, passe essa pregação e a glória de Deus vai se manifestar na vida dessa pessoa. E por último, eu via Deus na cruz restaurando o relacionamento de muitos pais com os filhos. Se você tinha um problema com seu filho, eu profetizo, eu libero esse oráculo profético sobre a tua casa, sobre a tua família. Este mal Deus destruiu aos pés da sua cruz. Deus te abençoe. Continue conosco no nosso primeiro congresso virtual A Poder de Deus.